Oi, gente, voltei. Hoje eu vim trazer um assunto que é bem diferente do que normalmente a gente traz aqui no canal, tá? Vocês souberam do que aconteceu com a J.K. Rowling, certo ou não? Tá, pra quem não sabe, vou dar uma resumida. Ela fez uns comentários transfóbicos, certo? Na internet. O pessoal caiu em cima. Não condeno, porque foi coisa bem ruim mesmo, foi terrível. Mas eu, ao mesmo tempo, pensando aqui, cá com os meus botões e vendo também um vídeo muito bom na internet, depois eu vou passar pra vocês. É o da Cris e do Panda. Muito bom, assistam. Eu me senti na obrigação moral de vir dizer o que eu pensei naquele momento. Seguinte. Vocês já ouviram falar na cultura do cancelamento, óbvio, né? Isso está acontecendo, inclusive, com a J.K. Rowling, como já aconteceu com tantos artistas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês. Não gosto da cultura do cancelamento. Eu acho um tanto equivocado, acho errado. Por quê? Não só daquela coisa ruim que o artista ou qualquer outra pessoa tenha feito, se vive o artista ou se vive a pessoa. Quando a gente cancela uma pessoa, a gente está dizendo que está cancelando ela por completo, completamente. A gente vai promover um discurso de desaforo, de coisas ruins sobre aquele determinado personagem do mundo, pela internet toda, para propagar a revolta daquelas pessoas contra aquela única pessoa. Só nisso, eu já acho uma atitude não só equivocada, porque, como eu disse para vocês, não só desse erro, aquele erro ou aquele ali que a pessoa fez se vive, mas também por conta de uma união de tantas pessoas contra uma só. Acho uma atitude até meio covarde, porque são todos contra um. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que as pessoas não errem, as pessoas sempre vão errar. Isso faz parte do ser humano, da essência do ser humano. Ele erra e acerta. Isso é uma coisa que meus pais me ensinaram muito. E eles sempre falaram desse jeito, assim. Erram e acertam. Nunca entraram no detalhe do porquê dois erram e um acertam. Mas eu, dentro de mim aqui, na minha cabeça, pude observar que a gente às vezes mais erra do que acerta, gente. A gente, para acertar, a gente tem que errar muito. A gente, para conseguir alguma coisa no mundo, tem que batalhar muito, errar muito, pisar muito o pé na jaca, para um dia vir o acerto e a gente finalmente conquistar alguma coisa. Então, acho que por tudo isso que eu estou dizendo, eu condeno a cultura do cancelamento. Acho que é uma atitude muito extremista. Já vi muitas pessoas sendo contra a pessoas extremas, a atitudes extremistas, e praticam extremismo enquanto estão cancelando uma pessoa. Isso é uma atitude extremista. Isso é uma atitude exacerbada. É uma atitude, muitas vezes, além do que precisa ser, além do necessário. Estou colocando a minha cara a tapa num momento da internet em que, muitas vezes, a gente fica até com medo de dizer o que a gente pensa, mas eu estou colocando a minha cara a tapa aqui porque eu senti totalmente necessidade de vir aqui dizer isso para vocês. De dizer que, gente, cancelamento, não. Vamos, por favor, tentar conversar, vamos criar um diálogo, vamos tentar deixar a pessoa se justificar, deixar a pessoa dizer do porquê daquele comentário, deixar a pessoa ter noção do porquê que ela está sendo ou quase sendo cancelada. Se a gente cancelar todo mundo por conta de algum erro, nós vamos cancelar todo mundo. Todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar e todo mundo sempre vai errar. Eu, você e todos que o cercam. Sempre vamos errar. Mas para que a gente possa vir a acertar, muitas vezes não é com uma atitude extremista que a pessoa vai mudar. Com atitude extremista, as pessoas podem passar a fingir que mudaram. O que vai fazer um ser humano mudar de verdade é diálogo. Pensem em relação a vocês mesmos. Como vocês gostariam de serem tratados se errassem? Sendo cancelados? Tendo a vida de vocês profissional ameaçada? É assim que vocês acham que vocês aprenderiam?
É assim que vocês gostariam de serem tratados? No mundo em que a gente vive hoje, eu acho que as pessoas estão cada dia menos e menos e menos se colocando no lugar dos outros, por conta de um evento chamado individualismo. Cada dia que se passa, nós estamos cada vez mais individualistas. E dentro desse grande contexto chamado individualismo, está a não colocação no lugar do outro. Em outras palavras, empatia. Engraçado, né, que no mundo de hoje essa palavra empatia ganhou uma grande importância e foi muito propagada para que nós tenhamos. Mas as mesmas pessoas, não estou generalizando, gente, mas grande parte das pessoas que propagam a empatia também propagam a cultura do cancelamento. Tá vendo como é que o ser humano, por si só, é totalmente contraditório? Por que talvez tenha acontecido uma mulher que escreveu Harry Potter tenha sido completamente contraditória quando veio a público propagar essa transfobia total que ela propagou? Gente, todos nós, mais uma vez eu repito, todos nós somos sujeitos ao erro. Pensem um pouco sobre isso. Vamos propagar um pouco mais a empatia em vez do cancelamento. Cancelamento vai fazer com que a J.K. Rowling, a Joana, o Marlon, o Vinícius a fingirem que mudaram alguma coisa para não terem seus produtos entulhados sem venda. Não vão fazer eles mudarem de dentro para fora, aqui na cabeça, em nada. Mas sim o diálogo. E não será que essa cultura do cancelamento existe justamente por conta da cultura do endeusamento? Não é porque a gente endeusa muito algumas pessoas, algumas celebridades, que a gente em algum momento, por decepção, acaba os cancelando? Pare para pensar nisso. Se a gente parasse de endeusar, será que a nossa decepção ia ser tão grande a ponto da gente querer fazer daquela pessoa uma cancelada por completo? Bom, as pessoas não pedem para serem endeusadas. Em nenhum momento, eu nunca vi ninguém chegar num vídeo ou chegar numa entrevista e falar: por favor, me endeusem, estou aqui para ser endeusada. Não. Isso é uma coisa nossa. A gente é que se permite endeusar, em acreditar que aquele ser é tão perfeito e tão sensato que ele não é sujeito a erro e que você, inclusive, queria até ser igual a ele. E aí, quando ele comete um erro, temos que cancelá-lo completamente da internet, do espaço, do mundo. Recentemente, a gente teve um outro exemplo de endeusamento. A gente teve a nossa ex-secretária da Cultura, Regina Duarte. A gente tinha uma figura da Regina Duarte muito importante. A gente tinha uma figura dela como uma dama da TV. Inclusive, ela participou desse programa, um programa que tem no Viva. E a gente encarava ela com um grande respeito. Por exemplo, ela fez aquela novela Roque Santeiro. Para quem não sabe, Roque Santeiro foi uma novela de 1985 da Rede Globo, mas que a primeira versão foi em 75, quando aqui no país, no Brasil, ainda imperava a ditadura militar. E essa novela na época foi censurada. Em 75 só foram escritos 30 capítulos, gravados os 30, mas ali a novela foi cancelada, censurada, para falar a verdade, pela ditadura. 10 anos depois, em 85, a novela volta, já com outros atores, em vez da Beth Faria como Porcina, a Regina Duarte. Enfim, onde eu quero chegar? A Regina Duarte fez essa novela em 85, ano em que a ditadura militar acabou, onde a liberdade de expressão voltava, onde as pessoas tinham de volta a antiga e bela democracia. Ela virou um símbolo dessa mudança, voltando com o Roque Santeiro. Mas e aí? O que aconteceu? A gente descobre que a Regina, como Porcina, era apenas uma atriz interpretando. Ela não pensava daquela forma. Ela pensa da forma em que nós vemos hoje. E aí, o que aconteceu? Muita gente que endeusava. Nossa, que decepção, que absurdo. E cancelaram. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena a gente endeusar, botar a pessoa num pedestal tamanho tão grande que depois a queda é nossa? Porque na cultura do cancelamento, como eu disse para vocês, a gente cai junto. A gente fica tão decepcionado que a nossa cara vai ao chão. Deixo aqui essa pergunta para que vocês me respondam nos comentários aqui embaixo e, além disso, se inscreverem e curtirem o vídeo, tá bom? Um beijo e até já!